Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h32, 19h33. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa o mega atraso. Eu achei que eu nem ia fazer live. Terezinha, boa noite, paz e bem. Problemas administrativos, não é um problema de saúde, não é nada demais, tá? Problemas administrativos, mas acabou me atrasando, me enrolando, mas eu consegui chegar em casa. Eu cheguei em casa, era 19h30 quando cheguei em casa, agora são 19h34, né? Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Eu não tive tempo nem de tomar meu cafezinho pré-live, né? Pode ser. Ih, o computador está desligado, estranho. Deixa eu ligar. Quem é que está entrando? Ô, cafezinho pré-live, né? Então vamos ver que bicho dá, né? Que sorte que meu computador é um Ubuntu, então ele entra rápido. Né? E estamos nós aí na atividade. Hoje nós temos uma leitura muito interessante. Ô, Gilmar, boa noite, paz e bem. Porque essa leitura, ela traz uma reflexão muito importante. Mais importante ainda, se você juntar com a leitura com a primeira leitura. Por quê? Porque essas leituras, elas têm uma ligação muito forte, uma coisa que realmente chama atenção. Olha, mamãe trouxe um cafezinho para mim. Vocês não sabem como um cafezinho pela live faz diferença. Obrigado, mamãe. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhes respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Essa leitura, ela é uma leitura muito importante, mas eu acho que ela tem ainda mais importância ainda, quando você pega a primeira leitura de hoje, né? Principalmente um versículo. Boa noite para todos da live, diz a Fátima. Glória a vós, Senhor. Isso. Que está no livro do Gênesis, o capítulo é o 18, e o versículo que eu quero trazer aqui é o versículo 19, porque Deus diz que vai abençoar Abraão. E ele fala assim: de fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra
em favor de Abraão tudo o que ele prometeu. Né? Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Então, vamos pegar isso aqui. Abraão foi escolhido para que ele ensine a seus filhos e sua família a praticar, a guardar os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito. A justiça e o direito, portanto, são partes integrais de guardar o caminho do Senhor. Se você não pratica a justiça, se você não pratica o direito, você não está guardando o caminho do Senhor. Por que que isso é importante? Porque eu quero trazer aqui uma visão que talvez as pessoas não tenham. Quando você vê essa leitura, algumas coisas te chamam a atenção. Primeiro, esse evangelho é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus é escrito pensando no povo dos judeus, não está pensando no povo grego, no povo romano, no povo de Tiro, de Sidônia, no povo cananeu, não está pensando nada disso, está pensando no povo judeu. E por que é importante isso? Primeira coisa, olha aqui, quem é o primeiro a falar com Jesus? Né? Um mestre da lei. O mestre da lei era uma pessoa respeitada naquela sociedade. O governo de Israel na época era um governo teocrático, ou seja, eles acreditavam, eles viviam segundo a lei civil, vamos dizer assim. E a lei religiosa era a mesma coisa. Então, por exemplo, a lei religiosa dizia que você não podia comer camarão. Então, em Israel, naquela época, comer camarão era crime. Que é diferente de hoje em dia. Hoje em dia, para algumas religiões, você não pode receber sangue. Né? Algumas religiões proíbem que você receba o sangue. Mas isso não é crime. Por quê? Porque nós vivemos num Estado laico. O Estado laico não é um Estado contrário à religião. Ele apenas é um Estado que não tem uma religião oficial. Né? Então, isso é importante. Alguns estados têm religião oficial. E é impressionante porque aí a lei daquele estado é determinado pela aquela religião. Oi, Isabel, boa noite, paz e bem, filha querida. E aí, o mestre da lei era o perito na lei, era o cara que entendia tudo de lei, era a pessoa super respeitada lá naquela comunidade. Então não é um homem qualquer, não é assim o diácono Bernardo chegando lá e falando, eu vou te seguir para onde você quiser. Não é, entendeu? É alguém assim de peso, tá entendendo? É uma pessoa respeitada na sociedade. E é uma pessoa que tem din-din. Din-din, Bernardo, sim. Porque na sociedade judaica não existe trabalho pro bono. Na sociedade judaica que Jesus viveu, nenhum mestre da lei trabalharia de graça. Mesmo que a pessoa fosse miserável, se ela precisasse dos serviços, ela teria que pagar. E como aquela sociedade era totalmente baseada na lei, eles recebiam muito dinheiro. Então eles tinham influência social e influência econômica. Esse homem chega para Jesus e fala, eu vou te seguir para onde você quiser. E é muito interessante porque Jesus é cirúrgico. Ele vai ali aonde é a dificuldade daquela pessoa.
As raposas têm sua toca, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Máximo, menino, boa noite, paz e bem. Hoje eu estou com 2 jovens do grupo de jovens aqui, a Isabel e o Máximo. Que alegria, que bom ver vocês. Sabe, então ele deixa muito claro para esse homem. Tudo bem, você pode me seguir, mas não espera ter dinheiro. Não espera ter fama, não espera ter posição. Seguir a Jesus não é forma de ganhar fama, de ganhar dinheiro, de ganhar posição social. Sabe, uma das coisas que me angustia é quando eu vejo pessoas que têm papéis como eu, né? Eu acredito que eu já possa me chamar de um influenciador digital, né? Um péssimo influenciador digital, tenho quase ninguém como seguidor, mas são mais de 3.000 posts já. Então, assim, eu tenho um papel. Há anos eu falo. Várias pessoas me ouvem. Mas isso não é o meu sustento. Isso aqui não é nem fonte de renda para mim. Eu não ganho nada fazendo a live. Ah, Bernardo, mas você pode... Não, eu não quero. Não quero. De graça recebeis, de graça deveis dar. Se o meu sustento fosse isso, eu até aceitaria alguma coisa. Mas eu tenho meu emprego e meu trabalho. A atividade religiosa não pode ser fonte de riqueza. Pode ser até fonte de sustento. Pode. Né? Mas não pode ser fonte de riqueza. Me angustia quando eu vejo um padre, um frei, alguém recebendo milhões. Não, a live de fulano teve 1 milhão de pessoas, então o YouTube pagou, não sei quanto pagou, vou chutar um valor aqui, 100 mil reais para ele. Isso para mim está errado. Né? Amém, é verdade, diácono, diz Fátima. Obrigado. Está errado. Está errado. Não pode. Mas, Bernardo, e se o YouTube pagar por pagar? Ele que pegue esse dinheiro e vá fazer o que o seguidor de Jesus tem que fazer. Praticar o direito e a justiça. Esse dinheiro não é dele, é dos pobres. E antes que alguém reclame, está em Provérbios, quem dá aos pobres empresta a Deus. Não sou eu que estou falando. É interessante como numa das orações a gente fala assim, nos esforçando para o bom uso dos bens que passam, possamos alcançar os bens que não passam. Não é justo que alguém que exerce o trabalho do Senhor enriqueça fazendo este trabalho. Não é justo que a pessoa que faz o trabalho do Senhor ganhe posição política, posição social por fazer esse trabalho. Pode ser até que a pessoa ganhe alguma fama. E desde que não faça mau uso dessa fama, não é problema. Mas Jesus deixa muito claro. Você quer me seguir? Saiba. Não tem local para reclinar a cabeça. Jesus era pobre. Ah, se todos pensassem assim como você, diácono Bernardo, o mundo seria maravilhoso. Amém. Eu concordo com você. Concordo. E eu chamo as pessoas a pensarem assim. Se elas vão me ouvir ou não, é do coração de cada um. E eu quero dizer que Jesus era um homem pobre. Quando ele nasceu, ele era um sem-teto. O berço dele era um coxo de comida. Ele foi um refugiado no Egito porque era perseguido político.
Você vive o Evangelho, diz Fátima. Eu tento, Fátima. Eu tento com todo o meu esforço. Se eu vivo ou não, depende de vocês julgarem, não cabe a mim. Mas eu faço esse esforço de viver e praticar a justiça e o direito, como Deus falou para Abraão. Jesus era filho de carpinteiro. O próprio Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus, quando ia para Jerusalém, dormia ao relento no Monte das Oliveiras. E ele diz a você: quer me seguir, me segue, você vai ser a pessoa feliz. Quer me seguir, você me segue, porque você terá a vida eterna. Mas não pense que você vai ter dinheiro. Se você tem dinheiro em excesso, você não está me seguindo. Observe a frase que eu falei: se você tiver dinheiro em excesso. E o dinheiro em excesso não é esse dinheiro que você tem guardado aí, não. Quando eu falo dinheiro em excesso, tem gente que fala assim: ah, diácono, eu tenho, deixa eu pensar um valor que todo mundo aqui vai achar alto, deixa eu pensar. Diácono, eu tenho 750 mil reais guardado em investimentos. Quer dizer que eu não estou seguindo o caminho de Jesus? Falei 750 mil porque acho que ninguém que está ouvindo essa live tem 750 mil reais guardados. E eu vou responder para ele: mas isso não é dinheiro em excesso. Existem pessoas no mundo que, se hoje pararem de trabalhar, eu não vou fazer mais nada, só vou gastar o meu dinheiro, eles vão viver o resto da vida gastando dinheiro. Vai sobrar dinheiro para os filhos, que vão passar o resto da vida só gastando dinheiro. Vai sobrar dinheiro para os netos, que vão passar o resto da vida só gastando dinheiro. E ainda vai ter dinheiro para gastar. O acúmulo exacerbado de qualquer quantidade de dinheiro é um pecado social. Nesse país você tem gente que tem 20 bilhões de reais de lucro anual. Não é de dinheiro guardado, não, é de lucro. Tem muitas pessoas que têm 1 milhão e não fazem nada pela evangelização de Jesus Cristo, pelo evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. Esses estão com acúmulo, esses têm dinheiro demais, estes não estão praticando a justiça e o direito, se afastaram da promessa feita a Abraão. Do mesmo jeito que o outro discípulo fala assim: Senhor, permite primeiro que eu vá sepultar o meu pai. E Jesus responde: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. A primeira vez que eu ouvi esse evangelho, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, ou 12. Pelo menos a primeira vez que eu me lembro. E eu não entendi nada. Pô, mas a gente não tem que respeitar o pai da gente? A gente não tem que cuidar das pessoas, da família da gente? Por que Jesus falou isso? E aí as pessoas dão um monte de desculpinha. Sabe, porque quando o Evangelho, quando a palavra do Senhor nos questiona, às vezes é mais fácil dar uma desculpinha. Mas aqui para mim é muito claro. Primeiro, Jesus falou isso porque ele quer dar um senso de urgência. É para ontem, não é para hoje. Não é para depois de amanhã. Nós temos que agir agora. Nós não podemos ficar esperando. Nós não podemos ficar: ah, não, tá ruim, mas a gente pode
esperar um pouquinho, vamos deixar passar alguma coisa, né? Eu estou aqui assintosamente procurando uma fala do Papa Francisco, do Papa Leão, né? Que ele falou hoje e que serve muito bem para que a gente fale o que é importante. Porque, sabe, a gente tem que entender que os problemas não são todos adiáveis. Existem urgências e nós temos que agir de forma a reconhecer essa urgência. Então, por exemplo, não é a frase que eu quero, mas está aqui um pedaço dela que está no Instagram do blog Ignati, ou seja, dos jesuítas. Assistimos atualmente com desolação ao uso iníquo da fome como arma de guerra. Nessa mesma mensagem que foi feita à FAO, está aqui, né? Enquanto os civis emagrecem pela miséria, as elites políticas engordam com a corrupção e a impunidade. A ação não pode esperar. Eu fico pensando, a gente não pode viver o mundo perfeito no futuro. A gente tem que buscar o mundo perfeito no agora. Bernardo, mas eu posso não ter sucesso. Pode. Mas você se lembra da segunda leitura de ontem, domingo? Quanto a mim, estou para ser derramado em sacrifício. Combati o bom combate. O bom combate é não se calar diante do mal. O bom combate é tentar superar as injustiças. É superar as maldades, os pecados, mesmo sabendo que nós vamos fracassar. Mesmo sabendo que não conseguiremos, nós continuaremos. E não vamos pôr panos quentes, não vamos deixar para depois. Os meus irmãos indígenas estão sendo massacrados, estão sendo colocados suas vidas e sua cultura em risco, porque desejam a terra deles para produção de riqueza iníqua. E eu não vou deixar para depois, eu repudiarei hoje. Em vez de se preocupar com a fome, com a saúde, com a educação, com a produção de comida, em garantir que os professores, os enfermeiros, os médicos, as cozinheiras de escola tenham salários dignos. Tem gente querendo discutir de acumular formas de ganhar mais dinheiro. É errado. E eu não me calarei. E é isso que nós temos que aprender. É por isso que Jesus fala: segue-me, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E é muito bonito, porque normalmente a gente fala assim: segue-me, deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas prestar atenção nessa frase: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Porque se você segue com Jesus, se você segue o caminho da verdade, o caminho da justiça e do que é direito, não serão esses mortos que te sepultarão. Porque a tua sepultura será uma sementeira. Você nascerá para a vida nova, ressuscitará para uma vida eterna. E o seu exemplo,
tocará milhares de pessoas e você produzirá frutos, frutos de vida, frutos de justiça e de direito. Por isso, a gente não pode deixar para depois. Por isso, essa reflexão é tão importante. E é por isso que eu chamo você a ler esse texto de novo, repensar a sua vida e mudar. Amém? 20 horas. Hoje eu falei pouquinho, porque eu comecei mais tarde, mas eu consegui, acho que eu passei a mensagem, isso é que é importante. Uma pequena observação, porque na primeira leitura de hoje, no versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo, versículo 20. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Essa passagem, ela é uma passagem instrumentada. As pessoas usam essa palavra para passar uma ideia errada. E por isso eu quero aqui ler aqui um versículo. Deixa eu pegar aqui exatamente como está na Bíblia Ave Maria. A maior parte das pessoas tem uma Bíblia Ave Maria em casa, né? Então vocês vão pegar a sua Bíblia, Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 46, tá? Capítulo 46, versículo... Peraí, me perdi. Deixa eu achar aqui. Ou é 16:49? Deixa eu ver aqui, pessoal, que eu já me perdi. Só um minutinho. Exatamente, eu me perdi aqui. Capítulo 16, versículo 49. Tá? Profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Eu vou ler conforme está escrito na Bíblia, a edição da Ave Maria, tá? O crime da tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência, ociosidade. Eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. O clamor contra Sodoma não tem a ver com nenhuma prática sexual, como algumas pessoas querem te induzir ao erro. O clamor contra Sodoma tem a ver com a arrogância, com a opulência exagerada, com a vontade de comer muito, dane-se se outros passam fome, com a absoluta indiferença com aqueles que sofrem, com aqueles que não têm nada. Então, se alguém alguma vez falou para você outra coisa, manda ler aqui, Ezequiel 16:49, tá? Essa foi a reflexão de hoje. Esse foi o momento, passagens da Bíblia pouco conhecidas, que eu vou inventar. E
Amanhã a gente se vê, tá? Amanhã a gente se vê. Até lá. Ah, não, tem bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Fátima e o Sérgio estão mandando gratidão. Muito obrigado. Mãozinha de oração também. Fátima mandou. Muito obrigado. Beijos para a Mônica. Pode deixar que eu passo para ela. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.